muita gente pode não te conhecer direito, né? E para quem não sabe, o Diego é formado em Direito, né? E ele não exerce o cargo de advogado ou não quis seguir na profissão. Mas, cara, dá uma noção pra gente aí como é cursar Direito, o que é o Direito, assim, num conceito um pouco superficial aí pra gente. Eu vou te dar uma opinião minha, pessoal, que é uma visão minha. Eu, desde muito novo, eu fui apaixonado pelo direito. Eu sempre gostei, gosto muito de ler. E o direito exige muito isso. Então, para você que quer fazer direito, quer cursar direito, já sabe que você tem que ter uma boa prática da leitura, porque você tem que estar ali constantemente lendo e se atualizando, porque também a norma ela tende a ir se adequando à cabeça do magistrado. Então, você tem que estar ali, em regra, lendo o que diz a norma, mas também lendo o que o magistrado pensa daquilo, que são as jurisprudências da vida. E desde muito novo, tanto que na minha primeira, segunda e terceira opção de vestibular eu coloquei direito. Na verdade, primeira e segunda. A terceira opção, já faz algum tempo, foi lá em 2013, a terceira opção eu coloquei como história, porque eu gosto muito também de temas voltados para essa área. E aí, felizmente, passei na época na FICAT e passei na UNAMA para direito, optando pela primeira opção, que era a FICAT, porque ficava aqui mais próximo de Santa Maria. E desde muito novo eu queria ser advogado, eu tinha aquela ideia de que eu queria ser advogado. Como a maioria dos acadêmicos de direito, eu fui estagiar logo de princípio, logo do primeiro, segundo semestre, apaixonado pelo direito penal. Eu fui para a vara criminal de Castanhal. Inclusive, aqui faço homenagem ao juiz, doutor Líbio, que não está mais lá, hoje em dia está numa vara de Belém. Passei lá um significado tempo e, ao verificar as audiências, como se conduzia o parquê, que é o Ministério Público, o juiz e a advocacia ou a defensoria, eu fui ficando desestimulado pela advocacia. Por uma questão pessoal, eu comecei a não me identificar nas audiências com a posição, que é importantíssima e fundamental do advogado, mas era uma coisa que não me favorecia. E também nunca quis ser promotor e juiz, justamente por conta dessa minha vertente, que é desde o princípio pela política. Se eu optasse por uma dessas duas áreas, eu já ficaria ali impedido, de certa forma, de militar, de me filiar, de me candidatar, sem deixar de renunciar aos cargos. Então, eu continuei ali cursando, porque eu era apaixonado, e continuo sendo um apaixonado pelo direito, e fui para Belém, saí de Castanhal, em 2016, se não me engano, 2017, fui para a UNAMA, transferi para a UNAMA de Belém, porque dentro de Belém eu teria mais possibilidade de estágio e de uma vida profissional melhor. E durante pouco tempo no Tribunal de Justiça, estagiando, eu fui convidado por um amigo, que hoje se tornou um amigo, Luan, que ele é procurador estadual da Claro Norte. Na verdade, não é estadual, é procurador da Claro Norte, na região norte, que compreende Pará, Amazonas, e Maranhão. A gente pegou ali essas três regiões para nos tornarmos procuradores da Claro. E quando eu estive lá enquanto procurador, a gente basicamente fazia o quê? Licenciávamos torres de telefonia móvel e eu, com conhecimento jurídico, me manifestava dentro dos processos para dizer se aquela torre de telefonia, por exemplo, nós temos uma torre aqui da Claro, ali em frente à Caixa d'Água, na Rua da Caixa d'Água. Então, uma torre daquela, para ela ser instalada ali, ela precisa de todo um processo. O terreno precisa estar com todos os impostos pagos, precisa de alvará de funcionamento, a VCB, que é a dispensa de corpo de bombeiro, licenças da Anatel. Então, eu cuidava dessa parte que viabilizava a operadora instalar uma torre, que trata-se da aquisição do terreno, e licenciar essa torre. E foi quando eu enveredei pela Procuradoria Privada, sendo procurador da Claro Norte, Brasil. Legal, né? Teve uma boa noção aí da tua trajetória desde quando começou a fazer o direito, né, cara? Eu lembro que quando a gente estudava no João Gabriel, era muito comum te ver ali lendo o livro ali das leis, assim, Inclusive, eu fiz menção ao Léo, acho que porque eu passei mais tempo estudando com o Léo no Colégio das Irmãs do que contigo, mas nós também estudamos juntos no João Gabriel. A gente não chegou a estudar junto, mas em salas ao lado. Ao lado. Aí pertinho. Quando eu saía, ficava todo mundo ali naquele bolo. Sim, naquele rol lá. E eu sempre gostava muito de ler. Inclusive, alguns amigos próximos ficavam, como a gente chama aqui, mangando. Tu tá no ensino médio, o que é que tu tá fazendo lendo livro de lei? Cada um tem seus hobbies, né? E, cara, tem uma coisa que eu acho muito difícil, é o juridiquês, né? Que chamam a linguagem do direito. Foi difícil para te pegar essa linguagem um pouco mais, bastante mais rebuscada e também mais técnica, porque é muito difícil pegar assim
lendo de primeira. Eu formado, eu ainda tenho certa dificuldade de entender algumas coisas. Eu não posso dizer que foi fácil, mas devido a esse meu jeito prematuro de sempre estar lendo questões do direito e pesquisando muito, então eu já ia com uma certa noção, e por ser muito proativo e tudo, e não ter amizade de pronto com as pessoas que tinham passado no vestibular junto comigo, eu era tido às vezes assim, claro, até me conhecerem como um chato. Porque quando o professor falava alguma coisa, eu já tinha uma noção mínima do que ele estava falando. Na turma sempre tem alguém assim, né? Eu sei, eu li e tal. E aí a gente trabalha, o direito ele trata muito do latim. Então era uma coisa também, que uma curiosidade, para quem não sabe, antes de entrar enveredar pelo caminho do direito, eu tinha uma certa vontade de ser padre. Então eu cheguei aí pro seminário menor, lá em Castanhal com Dom Carlos, pro vocacionato. Percebi, graças a Deus, que não era a minha vocação, porque do contrário, eu acho que não seria um bom padre. Mas o casamento de noções iniciais do catolicismo dentro do seminário, dentro do vocacionato de questões de latim, é uma coisa que combina bastante com o direito. Então, expressões como nemo tenute se detegere, habeas corpus, essas coisas assim que a gente vai aprendendo no dia a dia, no meu caso, mesmo sem estar ainda dentro da faculdade. Indúbio pro réu, que é uma coisa bastante usada no mundo do direito, significa, na dúvida, isso beneficia o réu. Então, essas questões... É quase como se fosse uma outra língua, né, cara? Na verdade, É uma outra língua. É latim, é o que a igreja chama de língua pura, que os padres, no passado, rezavam missas nessa linguagem, porque é uma linguagem que, segundo a igreja, o pecado não alcançava. Interessante. Vai lá, pode mandar. E, cara, depois que tu trilhou esse teu caminho pela como eu posso dizer, jurisdição privada, quais foram as outras possibilidades que tu avaliou? Tu foi para fora do país, ou tu estagiou em outros lugares? Tu conseguiu expandir um pouco mais esse seu conhecimento para fora aqui da nossa região, do nosso estado? Interessante a pergunta. Teve um ano, não sei, acho que foi 2017, 2018, nós tivemos um fato conhecido nacionalmente, que foi o massacre do presídio de Pedrinhas, no Maranhão. E aí, depois desse massacre, que foram diversos detentos assassinados, houveram debates acadêmicos em todo o país para procurar soluções para o futuro do Brasil na questão do cuidado e da reabilitação das pessoas que cometiam o crime para serem devolvidas à sociedade de forma correta. E eu fui uma dessas pessoas, um dos tantos acadêmicos por aí que decidi escrever um artigo falando da LEP, que é a Lei de Execução Penal. É a lei que o cidadão é submetido ao deixar o convívio em sociedade e ir para um presídio. Lá tem essa lei a ser cumprida e tudo lá está falando como deve ser feito, inclusive a questão da reabilitação, a questão do cara aprender ou da mulher aprender uma profissão para quando sair de lá ser devolvido de forma pacífica, humanizada e dando a ele possibilidade de futuro, perspectiva de futuro. E foi passa dentro... a ter uma oportunidade no meio de trabalho, né? No meio de trabalho, porque se você for ver, a LEP, que é essa lei de execução penal, de lá para cá, só fez piorar. Nós temos uma percepção muito retrógrada, exatamente, do que acontece com o detento, porque ele fica martirizado. Então, quando você vai, o caboclo ali cometeu, por exemplo, um furto, um roubo, e ele é devolvido à sociedade, ele é estigmatizado por aquilo, e muito dificilmente, se ele não for entrar dentro de alguma cota ou algo do tipo para que ele seja reabilitado e tenha um emprego, ele vai ser perseguido por essa situação. E foi justamente pensando nisso que eu, dentro desse artigo, falava da aplicação efetiva da LEP, que não é, por exemplo, que nós temos na maioria dos presídios do país, o cara aprender a fazer pão, ele trabalha com panificação. Primeiro, quando ele sai do presídio, ele não tem condições de montar uma padaria. E, geralmente, o dono da padaria não vai querer que um ex-presidiário trabalhe fazendo pão lá, porque por uma questão de preconceito. Então, lá a gente falava da efetividade de levar para dentro dos presídios cursos técnicos que fossem efetivos e estivessem ao alcance daqueles que fossem estudar. E a partir deste artigo, eu tive a possibilidade de ir para a UBA, Universidade de Buenos Aires, onde fiz a publicação por lá. Tem uma questão, tu falou uma coisa muito interessante, que foi a questão
da estigmatização do preso, né, do presidiário. Existe até hoje, e eu acho que devido à questão política aqui no Brasil, hoje se tem muita questão da punição. Ele tem que ser jogado lá e ficar lá enjaulado como um bicho. A questão da ressocialização, ela não existe, porque se tem na cabeça, e eu acho que foi uma coisa até, eu queria a tua opinião sobre, a questão da saída dos presidiários em datas comemorativas, porque existia um mito de que esses caras que saíam do presídio, eles voltavam a cometer crimes. Então, só que também existe uma outra vertente dizendo que era uma minoria de uma minoria que saía por bom comportamento e que o Estado estava vigiando eles para que eles não cometessem esse tipo de crime. Eu queria saber, na tua opinião, assim, essa lei de execução penal e também a questão da saidinha, a revogação dela foi algo positivo ou foi algo mais negativo? Eu acho pesado o seguinte, isso aí. É pesado e complexo. Não é uma pergunta fácil, de fácil resposta, é muito complexa. Mas o grande problema está porque nós temos uma cultura no Brasil, e essa cultura de uns tempos recentes para cá, ela tem sido bastante disseminada e difundida, na qual o problema ele aparenta estar sendo resolvido quando você não trata dele. Aparenta não existir corrupção quando você não investiga a corrupção. Então, a mesma coisa nesse sentido da LEP. Veja bem, nós temos um sistema prisional que dentro da organização legislativa é muito bonito, como a maioria das coisas no Brasil por exemplo, o SUS, que tem se você for para a questão legal dele, é uma coisa linda, mas na prática ele é uma série existe uma série de deficiências nele também. E nessa questão do presídio, para você ter uma ideia, o cara que ele foi condenado por furto, ele passou no supermercado, pegou ali um quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que é o furto famélico, o furto de quem tem fome, e ele vai condenado, que existem condenações nesse sentido, ele vai dividir uma cela com um assassino que matou 10 pessoas. Ele vai dividir a cela com um serial killer. Então, até a divisão dos condenados é uma coisa equivocada, porque eu sou um dos adeptos daquele ditado antigo que nos acompanha até hoje, que é que se você está ali acompanhando de forma constante e permanente um certo grupo, existe uma tendência que você comece a praticar aquilo que foi julgado natural ser feito dentro do meio que você está convivendo. Então, o primeiro ponto, que eu acho que nós não conseguiríamos mudar o sistema prisional se nós misturássemos e dessemos esse mesmo tratamento de convívio. E o segundo ponto é nessa questão da saidinha. Eu acho que existem casos e casos. Eu não posso, em 5 anos de um cidadão que está condenado dentro do presídio, ele estuprou, ele matou crianças, ele estuprou, ele matou por mero prazer, conceder a ele uma saidinha porque ele passou 5 anos quieto. Mas eu não posso aplicar essa mesma lógica a um caboclo que ele furtou porque estava com fome, por exemplo. Então eu acho que cada caso, como é no direito falado, tudo depende, cada caso merece uma avaliação, sobretudo, na minha opinião, uma avaliação psicológica, psiquiátrica, um acompanhamento constante, para ver se aquele cidadão ele tem direito de sair para visitar a mãe e o pai, visitar algum filho eventualmente. O que a gente não pode é colocar na rua de forma indiscriminada um serial killer, um estuprador, porque ele se comportou durante 1 ano na cadeia. Quem é psicopata até lá dentro para passar uma ideia de que é bom. Interessante essa pauta, né, cara? Porque a população, eu, por exemplo, num pensamento bem comum, eu tendo a olhar para os presídios e achar que lá não é lugar até mesmo para um cara que roubou uma galinha, por exemplo, com fome, ali não é um lugar para um cara como esse, que ele vai ali, às vezes está com fome. Não estou justificando o roubo, né? Claro. Mas às vezes a necessidade da pessoa faz a pessoa cometer loucuras. E aí o cara entra num ambiente daquele ali, como você falou, o cara acaba achando normal. E depende muito da força de vontade da pessoa, é muito subjetivo a questão da pessoa não querer adentrar ainda mais em uma coisa. Por exemplo, o cara cometeu um crime como um roubou porque o cara estava com fome, enfim, e se filiar a pessoas que fazem esse tipo de coisa e começar a fazer, entendeu?
Às Isso vezes aí. não, às vezes não por vontade própria, até, Não. às vezes porque são obrigadas e ameaçadas de fazer aquilo que está se falando. Eu trago até um exemplo, resguardando a ética da coisa. Dentro do meu período como estagiário, passeando por aí, teve uma situação bem inusitada relacionada a uma dessas audiências, que foi quando um policial, ele estava pedindo a transferência dele dentro da audiência, ele conversando com o juiz, que era o local que ele dizia se sentir seguro, e esse policial de uma região do estado, ele foi relatar para o juiz que, olha, doutor, eu quero pedir a minha transferência porque dentro da equipe em que eu estou inserido, existe um costume de se cobrar, de alguns policiais cobrarem por monitorar e por manter a segurança em determinada região. E eu sou evangélico, disse que não tenho problema nenhum em acompanhá-los, mas não quero participação nesse tipo de coisa e nem quero ganhar por isso. Eu já sou pago pelo Estado para fazer esse serviço aí. E depois que eu fiz isso, eu fui pego, eu fui levado em um terreno e os meus colegas, apontando arma para mim, disseram que eu teria que pedir a minha transferência sob pena de pagar caro em caso de não querer participar. Então, se você olha para essa instituição polícia, que é uma instituição onde, em sua grande maioria, existem pessoas boas, corretas, idôneas, que estão lá por vocação, existe um ou outro joio do trigo, você imagina dentro de um presídio onde, em regra, a grande maioria está ali porque cometeu um ilícito, e você imagina ainda mais o que é que essas pessoas fariam com alguém que está lá, por exemplo, preso por pensão, mas se recusa a participar de algum tipo de esquema que esteja acontecendo dentro do presídio. Ou é morto, ou é estuprado com cabo de vassoura, enfim, acontece isso de forma muito comum. Então, quando você pega esses presos que se reúnem em facção dentro do próprio presídio e coloca para conviver com um cara que foi preso por um crime menor, você está, na verdade, às vezes, oferecendo um treinamento, uma especialização para o cara, para ele sair pior do que ele entrou.